Olá, pessoal, meu fraternal, cordial, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Com muita alegria, muito respeito, venho mais uma vez apresentar a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta forma, nós pedimos permissão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, por mais esta oportunidade. E ainda assim, com muito respeito, nós vamos abrindo as leituras, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos pedir que, mesmo que ao longe, com a permissão de Deus, possam nos ajudar as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos médicos Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins, corrente dos sacerdotes, Padre Vítor, Padre Donizete, Padre Chico, Padre Joaquim, Padre Cícero dos Juazeiros, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, nos auxiliem nas leituras desta noite. Nós estamos na parte terceira das Leis Morais, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Minhas perguntas hoje são a 871 e a 872, que são extensas. Eu vou simplesmente ler para vocês e explanando algumas ideias que possam surgir. É o conhecimento do futuro, 871. Kardec pergunta: pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito deste homem? Resposta: isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer, dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir sem recompensar por um ato ainda não praticado. Essa é a resposta. Aí Kardec coloca uma nota dizendo assim: assim sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum por exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena o acusado senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar o fato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas
Daí a não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que ele cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá que passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Então aqui eles falam, né, de uma forma que a gente não pode saber de todas as provas que a gente vai passar, porque senão a gente pode desanimar, né? Pode ficar com medo, pode sucumbir antes de acontecer, né? Ficar até doente antes, você sabe que vai ficar doente, você fica pensando tanto naquilo que acaba ficando doente antecipadamente, né? Deus confia sempre em seus filhos, porque a todos os conhece. Necessário se faz correspondamos a essa confiança de paternidade divina. Deus não criou o homem perfeito, porque se fosse assim, não precisaria criar, ele ficaria no seu seio divino para a divina aventura espiritual. Quis o Senhor que tivéssemos personalidade, mostrando o seu trabalho perfeito, mas na consequência de despertamento dos valores externos, valores eternos, né? E então é isso que a pergunta 871 fala pra gente. Vamos para a pergunta 872 do Livro dos Espíritos. Vamos aqui abrir ela, questão 872. É um resumo teórico dos móveis das ações humanas. A questão do livre-arbítrio se pode... Aqui já estamos falando da 872, tá? A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha das existências e das provas, e como essas más tendências falo-á ultimamente, quando se basear nos estudos aprofundados da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem esta natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência e a tempestade e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e nisso, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio, esta liberdade a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las, concebido-lhe a invocar a assistência de Deus e os dons dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto é a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isso é, à vontade,
Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Se fora assim quanto ao mal, assim não poderá deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato, a sua conduta como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que por instinto não renuncia seu grado à opinião de alguns sistemáticos. Os mais belos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar, a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade, de que lhe serviria a inteligência desde que houvesse de estar livremente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral, já não haveria para o homem responsabilidade, nem por consequente bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição de que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero da vida de seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, eles ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessa circunstância podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. A fatalidade, portanto, não nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequências da escolha que o espírito fez na sua existência de homem, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pelas suas prudências, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que se concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero da morte que haja de cortar a esta o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos que, então, proviriam ou não da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa por ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita.
Ela admite no homem o livre-arbítrio em todas as suas plenitudes, e se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Como pode cerrá-los a voz material daquele que lhe fale ostensivamente? Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixe sucumbir em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência que todo o ensino que os Espíritos han dado não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina atuando por efeito de um impulso independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente os seus conselhos. Aditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição. Nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio, a vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas que passa, imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta que se empenhou. Se dessa luta sair vencedor, ele se eleva; se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, quanto mais diminui os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal, na razão de sua elevação cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. Como o nosso mundo é dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal razão porque aí vemos perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para que este planeta não voltamos, para a este planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não se lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bastante extensa essa questão, né, e bem explicada pelo Allan Kardec. Desta forma, eu convido a todos para elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir neste momento que possam colocar nas nossas águas, nas nossas casas, magnetizar e fluidificar, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Vamos vibrar, meus irmãos, vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, nas nossas cidades, nos nossos lares, pelo amparo aos pobres desempregados, pelos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela eliminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no nosso planeta e, por que não, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Prece das fraternidades, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ótima semana a todos e agradeço por chegarem ao final do vídeo comigo. Fiquem todos com Deus, forte abraço.